Jovens e velhos santistas, vamos para aquele vídeo resumão dos jogos da base no fim de semana. Mas antes, só para atualizar, né, a Série B do Campeonato Brasileiro, os jogos que tivemos depois do empate do Santos contra o Amazonas na Vila Belmiro, os jogos que nos interessavam diretamente, né? Tuano fez 1-0 no Goiás e neste domingo o Vila Nova 1-0 no América. Para a gente, o melhor aqui era um empate, mas o Vila Nova venceu, está conosco na tabela de classificação, 39 pontos, campanha igualzinho, 11 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Nossa diferença é o saldo de gols, né? Temos 18, o Vila Nova tem 3. Por isso estamos na frente, o Santos está na frente, está em segundo, o Vila Nova não passou o Santos na tabela. Chapecoense e CRB empataram por 0-0, um confronto que não nos diz tanto respeito. E aí, nesta segunda-feira, temos que torcer para Paysandu às 7 da noite contra o Mirassol e pelo Ceará contra o Novo Horizontino às 9 da noite, dentro da nossa live do Canal 10 com o Henrique Farinha. Nesta segunda-feira à noite já teremos um quadro a respeito destes jogos. Aí na terça tem Brusque Sport, Curitiba e Avaí, e jogo adiado Botafogo e Guarani em razão das queimadas no estado de São Paulo, muitas delas de origem criminosa, tá certo? Bom, dito isso, vamos falar dos jogos da base, porque teve vitória, teve empate, teve derrota nos pênaltis e teve um assalto no jogo do Sub-20. O Santos foi assaltado no jogo do Sub-20, né? Uma vergonha o que aconteceu. O time já não estava bem, entrou com a equipe reserva, porque quarta-feira tem jogo único contra o Palmeiras no Bruno José Daniel pela classificação para a semifinal do Campeonato Brasileiro. Mas no Paulista foi enfrentar o Red Bull Bragantino e o árbitro cego, muito cego. Eu já falei que no futebol, quando não tem o VAR completo, tinha que ter uma espécie de VAR Light. O que seria o VAR Light? O jogo tem transmissão por qualquer canal, pelo YouTube, pela TV, a cabo, sei lá eu. Alguém, o quarto árbitro, pegar o lance, olhar, não custa nada, olha, mostra pro cara assim, ó, o cara tava 1 metro dentro da área. Ou então, não sei, o exame oftalmológico do distinto árbitro lá não estava em dia, né? Uma vergonha o que aconteceu no CTR Pelé no jogo do sábado, Santos e Red Bull Bragantino. Mas enfim, vamos por partes, né? Com os pequenininhos, dos pequenininhos para os mais velhos. Jogos muitos que a gente viu, né? A TV da Briosa transmitiu o Sub-11 e o Sub-12 neste domingo. Tivemos o Sub-13 e o Sub-14 na Santos TV. Enfim, tem muito resultado para a gente falar aqui. E o destaque, obviamente, foi o Sub-17. Mesmo sem o Helder, né? Que está lá fazendo um período na seleção brasileira, o Sub-17 conquistou mais uma grande vitória. Vamos lá falar sobre tudo isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Isatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é isatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 1877. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. No fim deste vídeo tem mais recados. Bom, Santos e Portuguesa Santista neste domingo, frio e chuva aqui em Santos, né, no CT Pelé. Os mais novos golearam por 5-0, os mais velhos venceram por 3-0. Goleada do 5-0 do Sub-11, gols marcados por Davi Luca, Celcinho, Matheus Barbosa, Enzo Donizete, Miguel Cauã, na disputa de pênaltis, que acontece sempre nesta categoria, né? Sem depender do resultado. Os meninos da Vila venceram também por 4-1, né? O goleiro Enzo Capelupi teve destaque ao defender 2 cobranças. Já o Sub-12 venceu com gols do Luiz Miguel, Felipe Rafael e Paulo Basílio. Na disputa por pênaltis, a Briosa levou a melhor, ganhou o ponto extra por 7-6. Os dois times, no entanto, lideram, né, seus respectivos grupos do campeonato. Eles voltam a campo, esses meninos pequenininhos, né, novinhos, estão aprendendo, né, nos estaduais no próximo domingo contra o Mauá, no estádio Pedro Benedetti. Os mais novos jogam às 2 da tarde, os mais velhos às 3h30 da tarde. Boa sorte aos meninos do time 11 e do time 12.
do Santos, tá bom? Vamos ver aqui no Sub-13, pegou a Portuguesa Santista também, venceu por 3-0, esse jogo foi no sábado no CT Rei Pelé, né? Os gols foram do Arthur Correia, do Marcelo e do Isaac Isaías, né? Na disputa por pênaltis que garante o ponto extra, vitória, o Santos perdeu por 3-2, é o time do técnico índio, né? A Briosa ganhou ponto extra no outro jogo e nesse aqui também. O Sub-14 empatou por 1-1, né? Também jogando no CT Rei Pelé. O gol do Santos foi do DJ, ou DJ, como queiram, né? Na disputa por pênaltis, o Peixe perdeu o ponto extra por 5-3. Então a Briosa levou a melhor em 3 pontos extras, né? Na disputa por pênaltis, o técnico é o Edu Martins. Então os meninos destas duas categorias foram superados aí nas penalidades e um time deles, inclusive, empatou. Bom, pela ordem, o Sub-20 até jogou antes, né? Mas eu vou seguir o roteiro aqui para falar do Sub-15 e do Sub-17. Estes jogos eu acompanhei na manhã deste domingo pela Santos TV, né? Santos goleou a... Não, cadê esse aqui? Vamos lá. Sub-17, achei. Goleou a Ferroviária por 4-1, né? Vitória por 4-1 no CT Rei Pelé. Os gols marcados pelo Murilo Pará, pelo Matheus Xavier de cabeça, aquele que o Carille esqueceu, né? O Luca Meirelles e o Juninho, filho do Robinho, fez mais um gol. Ele recebeu do lateral e só empurrou, né, para o fundo do gol. Conseguiu ali mais um gol, o Juninho, pelo time do Santos. Equipe do técnico Fabrício Monte, já que o Helder está viajando, né, está lá integrado à seleção brasileira. Jogou com Paulo Henrique, Guilherme Cruz, depois o Yuri Soares, o Rian, o João Ananias, depois o Assis e o Nicolas Augusto, Gabriel Paes, depois o Fabiano, Lucas Jaime, Murilo Pará, depois o Murilo Teixeira, o Padula, depois o Vinícius Fábio, o Matheus Xavier, depois o Juninho e o Luca Meirelles, depois o Luca Amaro. Um time com algumas alterações, porque esse time do Santos também joga o Campeonato Brasileiro Sub-17, pegam o América Mineiro, inclusive quarta-feira, 3 da tarde, no CT Rei Pelé, né, pela 9ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro. Já pelo estadual, o jogo é contra o Mirassol, no sábado, dia 31, às 11 da manhã, lá no CT do Mirassol, tá certo? Esse time do Helder é muito bem treinado, né? O Fabrício Monte deu continuidade, é um treinador também bastante capaz, né? E tem uma geração muito boa, tanto é que o Santos perdeu agora a primeira partida no Brasileiro, mas segue fazendo boa campanha lá também, né? E no Paulista idem. Eu tinha esquecido, né? Tem o Sub-15, falei que ia na ordem, acabei pulando a ordem. Que o Sub-15 também jogou no sábado no CT Rei Pelé com o Desportivo Brasil, empatou por 0-0, né? A equipe do técnico Cristiano Troisi, que durante muito tempo esteve aí na Portuguesa Santista e tal, jogou com Arthur do Vale, Lucas Camargo, Gabriel Neves, Pablo Ferreira e Mailon, depois o Cauã Miranda, Davi Carvalho, Matheus Mendes e Vinícius Rocha, Evandro, depois o Alexander, João Borges, depois o Éder e o Matheus Rocha. O Santos colocou bola na trave nesse jogo, amassou o time lá do Desportivo Brasil. Teve uma cobrança de falta na trave, mas a bola não entrou não, né? O time adversário só se defendeu. O time pega o Mirassol no CT do Mirassol no dia 31, no sábado, 9 da manhã, na sequência do campeonato estadual. E para fechar, como eu disse aqui para vocês que teve aquele assalto, né, contra o Red Bull Bragantino, o Sub-20 do Santos, que conseguiu a classificação ali na Bacia das Almas para a sequência do Campeonato Brasileiro, perdeu por 2-0, deu para ver o primeiro tempo, o segundo tempo já estava rolando o jogo do Santos principal contra o Amazonas, né? E a equipe do técnico Orlando Ribeiro, bem alterada, perdeu por 2-0, mas poderia ser diferente se tivesse o árbitro dado o pênalti absurdamente escandaloso dentro da área, mas muito dentro da área. O cara, não é que ele não deu o pênalti, ele deu falta fora. Ele deu falta fora. Se vocês pegarem lá no Futebol Paulista, o jogo completo, vocês forem no trecho, aliás, eu compartilhei no Twitter, né? Quem quiser dar uma olhada. Se vocês pegarem o trecho, o lance do jogo, vocês vão ficar abismados com o tanto de pênalti que foi. Mais de 1 metro para dentro da área.
o cara viu fora. E o Bandeira Cegueta também, né? Ele foi lá falar com ele, deram fora os dois, completo abilolados nessa partida, né? Então agora o time do técnico Orlando Ribeiro no grupo 25 ao lado do Red Bull Bragantino, Mirassol e Sertãozinho tem uma vitória e uma derrota, 2 gols marcados e 3 gols sofridos. Essa fase começou agora, recentemente, né? Lembrando que na quarta-feira, 17h45, tem este jogo contra o Palmeiras, no Bruno José Daniel, pela partida única das quartas de final do Campeonato Brasileiro. Essa partida vai ter transmissão do Sport TV. Então vai ser certamente um time bem diferente, mais forte, né, do que esse que enfrentou a equipe do Bragantino, né? O Santos foi de Gustavo Júnior, o Lenin, depois o Gabriel Simples, o Matheus Matias, o Samuel Diego Matos, depois o Vinícius Lira, o Kenai, depois o Ian, até os titulares entraram depois, né? O Everton, depois o Miguelito e o Matheus Felipe, depois o Caio Araújo, que estreou, né? O Perlaza, que acabou de chegar também, entrou o Bernardo, o Rodrigo César e o Alejandro, depois entrou o Gabriel Andrade. Então uma derrota aí, um tropeço deste time do Santos, que claro, vai precisar se recuperar na sequência do Paulista, mas principalmente tem a grande final contra o Palmeiras. O Palmeiras foi o primeiro colocado, né? Se os meninos ganharem, forem às quartas de final, forem à semifinal, certamente chegarão lá com um espírito mais elevado, quem sabe brigando até novamente por uma posição melhor, porque o ano passado eles foram semifinalistas, né? O Santos foi eliminado pelo Flamengo, se eu não estiver equivocado. E se passar pelo Palmeiras, chegar na semifinal, por que não chegar na decisão, né? Semana decisiva para o Sub-20 do Santos no Brasileiro. E o Sub-17, como eu disse, né, deu uma tropeçada, mas no Paulista já se recuperou e segue bem. E os outros times, né, os meninos, de vez em quando dão uma tropeçada, perde um ponto extra nos pênaltis, mas faz parte. Tem muitos meninos talentosos, o Santos tem, além disso, contratado muitos jogadores. Chegou esse agora do Grêmio, está chegando um do Internacional, chegou um do Guarani, todos para o Sub-20, né? O Sub-20 está sendo remontado praticamente. E essa mudança de treinadores, com a ida do técnico Helder lá para a seleção, né? O Fabrício Monte dirigindo o 17, enfim. A categoria de base do Santos sendo muito movimentada neste período. Vamos ver depois do que acontecer esse ano, porque esse ano também é um ano em que a administração Marcelo Teixeira está observando o desempenho dos profissionais, né? Eles não foram tirados do clube, permaneceram, eles estão sendo observados, né? O trabalho deles está sendo avaliado. Vamos ver como é que fica para o ano que vem a continuidade de todas essas categorias e de jogadores, que alguns chegaram para ser observados, com contratos mais curtos e tal. Outros talvez sejam liberados, enfim. Vamos ver o que acontece. Alguns um belo dia vão ser aproveitados no time de cima, né? Dependendo do treinador que tiver lá o ano que vem, porque se for o cara, ele esquece, vai ter moleque que vai estourar a idade e vai lá pro grupo 2, né? Não vai jogar nunca. Enfim, vamos aguardar o que acontece, mas assim foi o fim de semana das categorias de base do Santos no Campeonato Paulista de Futebol, tá bom? Falei aqui também em nome de Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retira em loco com meu amigo Marcão ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você chegou até aqui neste vídeo e gostou, eu peço para que deixe o like. Se você não conhecia o canal e chegou agora, inscreva-se no canal, deixa as notificações ativadas e se quiser também, depois de assistir mais alguns vídeos e realmente estiver convencido de que o conteúdo aqui é bacana, eu acho que é, mas se você precisar de um pouquinho mais de tempo, né, fique à vontade para se tornar membro do Canal 10 também. Tá bom, meus caros? Eu vou ficando por aqui, portanto. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.